tarde, eu sou a Mariana e para o Olhar Ambiental da AV2 nós decidimos falar sobre a unidade 6, que trata sobre os espaços ambientais protegidos e o direito da propriedade. Para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é conhecido como SENUC e foi criado em julho do ano 2000. Por quê? É uma lei específica que foi criada para reger esse sistema de unidade de conservação, que é a Lei 9.985 de 2000. Por que a necessidade dessa lei ser criada? Nós temos na Constituição prerrogativas que protegem a área selvagem de qualquer interferência humana que vá lhe degradar ou colocar em risco aquele ambiente. Mas a Constituição, ela não delimitou essas áreas. Ela não enquadrou as características específicas para um determinado território ser considerado uma área de preservação. E isso é um problema, porque se nós não tivéssemos uma lei que especificasse isso, qualquer território poderia ser considerado área de preservação ou não. Ou, por exemplo, um território que deveria ser considerado uma área de preservação, poderia ser não considerado e acabaria tendo o grande risco de ser extinto. Tanto a vida selvagem ali presente, como seus recursos naturais, os seus ecossistemas, a sua biogenética natural, que existe naquele espaço específico. Então, daí nós temos a necessidade de uma lei que especifique exatamente quais são os territórios a serem considerados espaços de proteção e conservação e quais são as suas características para isso. E eles são todos delimitados nessa lei. Vou falar um pouquinho sobre essas áreas protegidas. Elas são denominadas dentro da lei pelo poder público e são espaços territoriais ou marítimos. Também temos espaços marítimos conservados e protegidos pela SENUC, que protege e mantém essas áreas. Como assim? Ele vai proteger tanto a sua estrutura biológica daquela vida selvagem, daquela fauna e daquela flora, daquela área específica ambiental, como a sua cultura e os recursos naturais que nela existem, que contém. Daí nós temos as UCs, que são as unidades de conservação, que é um tipo de área protegida, um espaço territorial protegido, que possui características naturais relevantes, tanto denominado território, como o que possui dentro, por exemplo, águas jurisdicionais, árvores, espécies específicas de plantas, espécies específicas de animais, espécies de sementes, enfim. Essas unidades, elas não são apenas o território em volta que enquadra, mas sim também o que está dentro dela é protegido. E para ter essa proteção especial, ela tem características únicas que são contadas e que cada área determinada tem as suas características. E elas não apenas são protegidas, existe também toda uma manutenção que é feita nessas áreas, para que a sua vida natural que ali existe, ela não aconteça um desequilíbrio. Nós precisamos sempre saber disso. Não existe só a proteção, existe a proteção e a manutenção daquelas áreas, que não é algo fácil, já que cada área é específica. Também podemos contar com áreas protegidas de reserva legal e de preservação permanente. Essas áreas, elas são definidas pelo Código Florestal, que também atua em conjunto com a Lei 9.985. Mas ele caracteriza outras áreas específicas, outras áreas de preservação, que o Código Florestal é a Lei 4.771, de 65, e ele atua em conjunto. Dentro dessas UCs, nós também temos as unidades de proteção integral, as unidades de uso sustentável e as unidades de uso sustentável. O que são? A unidade de proteção integral, basicamente, é aquela unidade que preserva a natureza, porém ela admite que exista um pouco de interferência humana naquela área. Como? Ela é preservada e mantida,
mas ao mesmo tempo aquela área é utilizada para pesquisas científicas, pesquisas voltadas para aquele ecossistema existente naquela área, daquela vida selvagem, a fim de fazer com que a sua manutenção seja melhor e ela continue sempre prosperando. Ou ela também pode acomodar algumas atividades educacionais recreativas, geralmente atividades voltadas para o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente, e algumas atividades físicas, mas geralmente voltadas para a preservação do meio ambiente e pesquisas científicas. Já as unidades de uso sustentável, ela é um pouquinho diferente. Ela admite um pouco mais de entrada humana naquele ambiente, mas é uma entrada em conjunto. Como assim? Tem que haver uma compatibilidade entre aquele recurso natural que é protegido com aquela atuação humana naquele espaço. Por exemplo, as comunidades ribeirinhas utilizam muito essa área de moradia e de sustento, mas ao mesmo tempo eles precisam tomar muito cuidado com as plantas que são plantadas naquele solo, que não irão agredir já o ecossistema existente ali, como também com a sua pesca, que não pode ser uma pesca predatória, não pode ser uma pesca em excesso, que cause um dano grande àquela vida marítima. Então, geralmente existem pessoas que vão nessas áreas, que conversam, que ensinam essas comunidades para que eles consigam conviver em harmonia. Então, essas unidades são de uso sustentável. São unidades de proteção e manutenção ambientais, mas que admitem certa parcelas de utilização de seus recursos naturais por meio de pessoas, por meio do homem, mas com todas as ressalvas. Dentro da Lei 9.998, nós também temos as unidades de proteção integradas, que são divididas entre estação ecológica, reservas ecológicas, parque nacional, monumento natural, refúgio da vida silvestre, entre outras. Eu vou falar um pouquinho sobre o monumento natural. Os monumentos naturais são sítios naturais bem raros, específicos mesmo, são singulares. Geralmente eles possuem belezas exóticas que atraem olhares de todo mundo, principalmente porque nós temos muitos aqui no Brasil, e um deles é as Cataratas de Foz do Iguaçu. Então é um espaço que uma vez já foi um espaço privado, se eu não me engano, seus donos eram fazendeiros coloniais, um grande fazendeiro colonial, mas que o poder público instituiu aquela área como uma área ambiental protegida, um território protegido, o monumento natural do ambiente brasileiro, do território ambiental brasileiro. Então ele foi cercado e protegido, e ele é mantido por instituições, ele é mantido pelo poder público com alguma ajuda de instituições privadas que ajudam nessa manutenção. Mas é uma área extremamente rara, por isso se faz necessário tanto a sua proteção como a sua manutenção, que demanda muito estudo e muito cuidado daqueles que a fazem. Aí nós também temos o refúgio da vida silvestre. O refúgio da vida silvestre geralmente são territórios ambientais naturais onde determinados tipos de plantas, de árvores se reproduzem, assim como determinados animais. Uma determinada parcela da vida selvagem se reproduz somente naquele lugar. Então ele tem que ser preservado e mantido para que esses animais possam ir até lá para se reproduzir e dar continuidade a toda a biodiversidade existente naquele espaço. Então, ele geralmente são animais migratórios, aves, alguns peixes, no caso das águas jurisdicionais, mas que ele precisa ser mantido e preservado com todo o cuidado, porque são locais específicos para aquele tipo de época do ano onde aqueles animais fazem sua reprodução. Então tem que ter muito cuidado para que não mexa nesse equilíbrio natural da vida selvagem. Nós também temos as estações ecológicas, que tem basicamente o objetivo de preservar a natureza e criar pesquisas científicas naquele lugar para aprimorar a natureza e que não tenha intervenção do homem de forma negativa, não tenha nenhuma retirada de seus recursos naturais, apenas pesquisas científicas. Seguindo, nós temos as unidades de uso sustentável, que estão no artigo 14 da Lei 9.985,
que são a área de proteção ambiental, a reserva de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. E é isso. Basicamente, a gente vai falar mais sobre a proteção desses locais. Eu queria concluir falando que a necessidade dessa lei específica para um sistema de unidade de conservação, eu acho que foi muito bem quisto pelo legislador que criou. Porque nós temos na Constituição uma unidade, uma prerrogativa, na verdade não é uma unidade, é uma prerrogativa de proteção a ambientes territoriais, ambientais específicos, mas que na verdade não é específico. O que nós temos na Constituição é que existe essa prerrogativa dessa preservação ambiental, mas que não delimita exatamente qual é o ambiente que deve ser preservado. Isso acaba criando um conflito entre o que deve ser preservado e o que não deve ser preservado e aquilo que pode ou não ser utilizado pelo homem. E então, nós temos muito conflito da via pública com a via privada sobre isso. Mas a partir do momento que você delimita quais são as características que se tem por espaço territorial protegido, você consegue separar bem o que é o privado e o que é o público. Ou seja, você consegue separar bem aquele espaço que pode ser utilizado pelo ambiente privado para a construção de casas, shoppings, enfim, cidades, e aquele espaço que não, que deve ser mantido e preservado na sua forma natural. O que é muito bom, porque graças a essa lei, nós conseguimos também ter penalidades no direito ambiental, que vai justamente de encontro àquelas pessoas que desrespeitam esses espaços protegidos, que mesmo sabendo que existe essa proteção resguardada por lei, acabam por construir imóveis, comércios irregulares naqueles espaços e interferem diretamente na vida ecológica. Então, eu particularmente com esse olhar ambiental achei muito importante o legislador se focar nisso. Acho que ele realmente deveria penalizar mais as pessoas que ultrapassam essa linha do espaço territorial protegido. Nós sabemos que existem as fiscalizações, as penas, mas que elas não são cumpridas à risca, geralmente por conta de poder aquisitivo. Mas nós deveríamos cobrar mais isso, principalmente da União, que é quem cuida disso, mas deveríamos cobrar mais do poder público essa aplicação de multas, de penalidades, em relação e a própria fiscalização, em relação a entidades privadas que ultrapassam esse espaço territorial de preservação do meio ambiente. É isso. Concluindo, eu acho que é muito importante, nós devemos sempre preservar o nosso meio ambiente da melhor forma possível e deixá-lo da forma mais natural, como ele realmente foi criado, como nós o encontramos, porque nós vivemos dele, a verdade é que é essa, nós ainda vivemos do meio ambiente, ainda bem, e a preservação da sua fauna, flora, vida selvagem, das suas genéticas e biossistemas. Existem tantos ecossistemas diferentes dentro de um só território, então eles precisam ser sim protegidos e mantidos a todo custo. E é isso. E muito obrigada. Até o próximo.